Olá pessoal, boa noite a galera que está entrando para essa nossa live maravilhosa aqui sobre pensamento sherlockiano. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o método científico da mente, como que a gente pode utilizar algumas evidências aqui para conseguir estruturar de forma um pouco mais prática algumas ideias. Eu falei semana passada um pouco sobre o... Fala aí pessoal que tá chegando, o Cossalter, a galera. Pessoal, se por acaso eu precisar sair correndo nessa live, é porque eu estou com Laurinha aqui, Baby Laurinha. Qualquer coisa eu posso precisar dar uma vazada aqui, beleza? Tá frio aí? Tá um pouco gelado, sim, admito. Como tá, Laurinha? Baby Laura tá bem feliz, chegou aqui em casa, já estamos aqui felizes da vida com ela. E é isso, galerinha, é isso. É isso aí. Hoje nós vamos retomar um pouco, pessoal, do que a gente falou na nossa última live sobre pensamento sherlockiano. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre atenção plena. Elementos fundamentais que a gente pode tomar para acabar tendo ali um pensamento um pouco mais reflexivo e conseguir ir mais além nas análises. Pessoal que está chegando, licença para entrar, é isso aí. Olhar de cansaço mesmo. Galera, queria começar retomando a nossa última live. A gente falou um pouco sobre o processo de atenção plena. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção em todos os detalhes da vida de vocês? Boa noite aqui de Londres. Poxa, Cindy, que bacana. Tem alguém de Londres numa live que a gente vai falar sobre pensamento sherlockiano. Depois das suas dicas, sempre reconheci manipuladores, disse a Daiane. Pessoal, muito obrigado mesmo a galera que está entrando. Obrigado pelos parabéns que vocês estão me mandando aí sobre a Laurinha. É isso aí, galera. Vamos retomar então o conteúdo da nossa última aula. Tá, vamos falar um pouco sobre atenção plena. O que acontece, pessoal? Eu estava falando sobre o Sherlock. Essa franja aqui está foda, bicho. Tá difícil, ela não para. O que acontece? Quando a gente vê o Sherlock Holmes, por exemplo, num episódio lá da série Sherlock, e ele olha para alguém e fala assim: você só pode ser um pedreiro porque você tem manchas na calça, porque as suas unhas estão sujas, eu consigo identificar pela sujeira das unhas que é um pó de construção, por isso você só pode ser pedreiro. Quando o Sherlock Holmes faz esse tipo de análise, né, que a gente chama de uma análise dedutiva, né, um método dedutivo, o que ele está utilizando ali? Dentre várias ferramentas que a gente vai acabar se aprofundando aqui nesse nosso longo papo, né? Eu estou fazendo uma série apenas sobre o pensamento sherlockiano. A gente vai falar sobre o pensamento científico, né? Como que se estrutura o pensamento científico. Mas uma das coisas que o Sherlock utiliza muito é a atenção plena. O que é a atenção plena? É o ato de deliberadamente trazer a mente que divaga para o foco. Então imagina que eu estou começando a conversar com você e minha mente começa a divagar. Eu começo a lembrar da minha filha, que pode chorar a qualquer momento, eu posso precisar sair correndo dessa live, eu começo a lembrar de alguma tarefa que eu esqueci de fazer, ou eu começo a me concentrar em algum sintoma de ansiedade que eu possa sentir, ou eu começo a me concentrar numa raiva que eu estou sentindo porque eu não gosto da pessoa que está falando comigo. Tudo isso vai levar a minha mente a divagar e eu vou sair do aqui e agora e vou começar a entrar em outros estados de consciência, começar a pensar em outras coisas. A atenção plena seria a capacidade de, conscientemente, pegar a minha atenção que está indo para lá, para cá e colocar ela no momento presente, no aqui e no agora. Dentre várias coisas, essa é uma das principais habilidades que Sherlock Holmes utiliza nas suas análises, né? Quando ele dá conta, por exemplo, de conseguir olhar uma pessoa e saber se ela é o ladrão ou se ela é o mocinho da história, ele está utilizando em grande parte ali a atenção plena dele, tá certo? Essa é uma das principais habilidades. Eu quero convidar vocês que estão entrando aqui na live agora para que a gente faça um exercício de atenção plena. Você que por acaso alguma vez já falou assim, putz, cadê minha chave? Cadê a chave de casa? Cadê meu celular? Você que já falou isso alguma vez na sua vida, se liga no exercício que a gente vai fazer agora, que ele é muito importante, tá certo? Eu quero que você olhe aqui para mim, para a tela, sem olhar em volta aí no seu ambiente e me fale, aí no ambiente que você está, tem mais ou menos de 5 coisas da cor vermelha. Não olhe em volta, hein? Você não pode olhar em volta, olha para a tela do celular e me responde. Tem mais de 5 ou menos de 5 coisas com a cor vermelha?
Você consegue citar, sem olhar em volta, pelo menos 5 coisas com a cor vermelha que tem aí ao seu redor? Você consegue fazer isso sem olhar em volta? Vamos lá, se concentra no exercício. Você falou essas 5 coisas? Olha em volta agora e vê se você acertou. Agora eu vou te dar um tempo, vou te dar aí uns 20, 30 segundos, para que você olhe em volta e veja quantas coisas na cor vermelha você deixou passar. Vai olhando em volta aí e vai falando. Por exemplo, vou fazer aqui o meu. A caneta, quadro, outro quadro, porta, livro, outro livro. Vai fazendo aí com vocês que eu vou fazendo aqui. Olha em volta e veja quantas coisas na cor vermelha você encontra. Vai aí. Tá, tem tal coisa. Tem um copo. Tá. Você conseguiu olhar em volta? Viu quantas coisas na cor vermelha tinha? Viu se você deixou passar alguma? Viu? Viu se você falou alguma que não tinha no local? Puta, eu acho que tem um livro. Aí você olhou, não tava esse livro aí. Viu? Agora, olhando para a tela, sem olhar em volta, me fale, descreva aqui quantas coisas na cor verde você viu aí no seu ambiente. Provavelmente você não se ligou e deixou passar várias coisas na cor verde. Sem olhar em volta, olhando aqui para mim. Quantas coisas na cor verde? Mais ou menos de 5 coisas. Descreva essas 5 coisas. Você acabou de olhar em volta aí no seu ambiente, cara. Como é que você não sabe? Entendeu? Agora olhe em volta por 10, 15 segundos e veja quantas coisas na cor verde você deixou passar. Porque você estava concentrado ou concentrada na cor vermelha. Isso é um dos princípios da cegueira da desatenção, que a gente vai falar também futuramente, mas isso entra muito na nossa análise, quando a gente vai fazer uma análise da pessoa, isso entra basicamente em atenção plena. Quando a minha atenção está focada em determinada coisa, eu não estou com a atenção plena. O que é a atenção plena? É um modo do cérebro de conscientemente tentar prestar atenção em mais ou menos todas as informações relevantes naquele momento, tá? Agora, Vitor, eu não detectei as cores verdes aqui, eu passei batido, ou na hora do exercício de cor vermelha também passei batido. Eu sou uma pessoa, eu sou um burro? Não, você não é um burro. O seu cérebro, ele é um economista, tá? O seu cérebro gosta de economizar energia. Isso é natural, tá? Ele já tem muitas funções, então ele não vai ficar ali preocupado. Por que eu tenho que me preocupar com cor vermelha? Por que eu tenho que me preocupar com cor verde? Não é uma das top preocupações do seu cérebro. Se ele for colocar ali na pirâmide de preocupações, ele vai considerar o ciclo arcadiano mais importante do que saber se tem coisa vermelha ou verde aí no ambiente que vocês se encontram. Agora, o que isso ilustra pra gente? Como a gente tem a capacidade de se concentrar e utilizar o hiperfoco, né? Manter a nossa atenção em coisas ao nosso redor. Você deve ter visto aí o tanto de coisa vermelha que você começou a olhar e falar, putz, nossa, isso aqui também, nossa, isso aqui também é vermelho, nossa. Você deve ter visto a capacidade de se concentrar e, ao mesmo tempo, você viu como a atenção é um recurso muito escasso. Você viu o tanto de coisa de cor verde que você deixou passar. E isso, meus amigos, é porque nós, seres humanos, não fomos feitos para ter uma atenção multitarefa. Como a própria Mariah Konikova nos diz, né, a escritora do livro aí, Perspicácia, né, se você tiver com a versão em português como eu, ou se você tiver com a versão em inglês, Mastermind, ela diz pra gente que a atenção ela é unitarefa. Eu só consigo prestar atenção de forma consciente numa coisa de cada vez. Então a atenção plena significa um estado de deixar a mente atenta, tá? E não focar em determinada coisa. Porque como a gente falou no começo, se eu foco em determinada coisa, eu começo a divagar e eu perco a minha atenção no aqui e agora. Essa foi a minha introdução para dar boa noite, boas-vindas a vocês que estão entrando e agora sim, começamos nossa live já com um exercício totalmente prático. Mais uma vez agradecendo vocês que estão aqui hoje. Vamos continuar aqui, tá? Depois desse nosso exercício prático aí que vocês já devem ter me xingado porque não conseguiram encontrar cor vermelha, cor verde. Enfim, vamos seguir a live e fica salva para quem está aí perguntando. Eu tenho um desafio para você que está aqui assistindo essa live maravilhosa nesta noite. O desafio é o seguinte. Na minha última live sobre o método Sherlockiano, eu falei sobre várias coisas, né? Mas eu contei uma grande mentira. E essa mentira que eu contei na minha última live, o nome da live é O Pensamento Sherlockiano. Vai no meu IGTV que você acha. Nessa última live eu contei uma grande mentira, tá? O argumento era verdadeiro, mas eu usei um exemplo mentiroso ali de maneira consciente.
Eu quero que você descubra que mentira foi essa e me traga a resposta na próxima live, tá? Vou ver se eu consigo fazer um sorteio para quem acertar a resposta. Na próxima live você me traga a resposta de qual foi essa grande mentira que eu contei na minha live anterior. Eu contei a mentira na live O Pensamento Sherlockiano, tá certo? Essa mentira tá lá. Você não precisa ser especialista em linguagem corporal. Vou te dar até uma big dica. Essa mentira ela é evidente visualmente. Dá para olhar ela ali e é evidente. E você pode inclusive comparar com lives antigas minhas aqui no Instagram que você vai entender o que foi que eu menti, o que foi que eu dissimulei. Tá aí, desafio tá lançado. Boa sorte aí para você que vai participar. Eu vou comentar aqui um comentário para deixar fixo. O pensamento dedutivo. E vou deixar esse comentário fixado aqui pra gente. Bom, hoje então nós vamos falar sobre atenção plena, vamos continuar mais uma vez aqui no nosso assunto, mas hoje nós vamos falar de elementos fundamentais, começando pela história de George Edaudi. Para você que não está familiarizado, também no começo aqui do livro Perspicácia, né, como pensar igual Sherlock Holmes, é falado sobre vários contextos onde o método dedutivo funciona. Se eu parasse para perguntar para você agora, você saberia me dizer onde está a chave da sua casa? Para pensar um pouco aí. Tá mutado? Mutado? Como assim mutado? Meu microfone está mutado? Pera. Mutado. Vê aí se voltou, pessoal. Ou vocês estão me trollando? Agora eu quero saber a real. Não. Eu perguntei onde estava um negócio e a galera falou vocês estão me trollando, tá vendo? Confio no empate forense que diz que não está mutado. Muito bom. Vamos lá. Você saberia me dizer onde está a sua chave? A chave do seu carro nesse momento? Ou a chave da sua casa? Você sabe falar assim, está em tal lugar. Provavelmente muitos aqui saibam. Muitos dos que não sabem, além da atenção plena não estar em dia, não tem noção dos elementos fundamentais. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, um elemento fundamental é algo que é necessário para realizar qualquer tipo de análise. Vamos à história de George Edaudi, que é contida nesse livro aqui. Um livro que fala, o nome do livro é Conan Doyle for the Defense. É Conan Doyle para defesa. O que acontece? George Edaudi é o nome da pessoa que a gente vai falar agora, de um caso que aconteceu em Great Wyrley. Nesse caso, é uma região lá da Inglaterra, né, uma região de fazendas ali, começaram a aparecer alguns animais mortos. Esses animais ali de várias fazendas, eles eram sempre mortos, né, apareciam mortos ali, misteriosamente, com o mesmo padrão, que era um corte que ia do tórax até o ventre, um corte fino, e esses animais iam sangrando vagarosamente até a morte. Muitos dos fazendeiros daquela região de Great Wyrley começaram a ficar extremamente irritados, extremamente nervosos com a situação, né? O gado morrendo, os porcos morrendo também, e começaram a ficar preocupados. Era uma regiãozinha pequena, isso aconteceu em 1903, se eu não me engano. Nessa regiãozinha pequena, várias dessas ocorrências começaram a acontecer e a galera queria um culpado. A polícia da região, então, achou que tinha encontrado o grande culpado ali, e chegaram à conclusão de que só poderia ser o filho do vigário local. Para você que não está familiarizado, vigário seria ali um bispo, né, um líder religioso de uma comunidade. Eles chegaram então no nome de George Edaudi, como é dito aqui num dos primeiros capítulos do livro Perspicácia, né, como pensar como Sherlock Holmes. O que aconteceu então? George Edaudi, que era o filho do vigário da paróquia local, ele era uma das pessoas que morava assim, numa região próxima às fazendas, onde começaram a ocorrer esses surtos, né? Os animais começaram a aparecer ali mortos, com esse corte muito misterioso, que é do tórax ao ventre. George Edaudi era um jovem com disposição física para cometer esse tipo de crime, sim. Né? Ele era bem possível de cometer esse tipo de crime, era um jovem forte, era jovem, né? Tinha vigor e conhecia a região florestal. A polícia ali da região não encontrou mais ninguém, né? Não encontrou mais ninguém que poderia parecer um suspeito e acabaram culpando o George Edaudi pelos crimes, mesmo não tendo nenhuma evidência. Olha só que curioso,
pouco importou que o pai do menino jurasse que o filho estava dormindo no dia do crime, né, nos momentos dos crimes, ou até mesmo que a carnificina tenha continuado após a prisão de Edaudi. Então, assim, os animais continuaram a morrer mesmo depois do cara preso. E aí? Como que você fala? O cara é o acusado, aí o cara vai preso e aí os crimes continuam? Como assim? O George Edaudi, os pais dele, os familiares continuavam afirmando a inocência dele, né, diziam que ele era inocente, e ele foi condenado a 7 anos ali, além de prisão, né, de pena, de 7 anos de serviços obrigatórios. Essa era uma história que ia longe. A polícia tinha algumas cartas anônimas que supostamente seriam atribuídas ao George Edaudi, onde ele teria assumido sua culpa. Não existia uma evidência séria. O que aconteceu, então, nesse dia, nesse momento? O livro, para quem está perguntando, é Perspicácia, Como Pensar Igual Sherlock Holmes. Esse é o nome do livro. O que aconteceu, então, nesse momento? 3 anos depois, né, o George Edaudi já estava cumprindo sua pena. 3 anos depois, Conan Doyle, que, para quem não sabe, é o escritor e criador de Sherlock Holmes, né, Sir Arthur Conan Doyle, Conan Doyle achou o caso muito estranho e decidiu trabalhar na defesa do George Edaudi, né? Então aqui ele descreve pra gente algo muito interessante que ele fez ali. O que aconteceu? O Conan Doyle marcou uma reunião com o Edaudi porque ele queria investigar o George Edaudi para ver se o Edaudi de fato era culpado por esses crimes, né? Pela morte desses animais. Então, como ele descreve aqui pra gente? Marcamos o encontro, né, entre eu e Edaudi em meu hotel, mas acabei me atrasando propositalmente. E ele se pôs a ler o jornal enquanto me aguardava, né, Conan Doyle e o Edaudi. Reconheci Edaudi pela pele escura, pois ele era indiano, e parei para observá-lo. Ele segurava o jornal junto aos olhos, né, como se estivesse assim, numa posição um tanto oblíqua, o que indicava não só um alto grau de miopia, mas também um acentuado de astigmatismo. A suposição de que alguém assim pudesse correr nos campos à noite, atacando o gado, esquivando dos policiais à espreita e fazendo cortes tão precisos era risível. Ali, um mero defeito físico residia a certeza moral de sua inocência. Essa aqui é a análise bem rápida que o Conan Doyle fazia. Ainda que o próprio Conan Doyle estivesse convencido, porém seria preciso mais para chamar a atenção do Ministério do Interior. Assim, ele se dirigiu a Great Wyrley para colher provas sobre o caso. Entrevistou moradores, esquadrinhou as cenas do crime, evidências, circunstâncias e encontrou-se com o cada vez mais hostil Capitão Anson, capitão de polícia. Visitou a antiga escola de George e examinou registros das antigas cartas anônimas. E é aí que vem a questão. O Doyle pegou essas cartas anônimas que teriam sido escritas pelo Edaudi e o que ele fez? Ele comparou a letra que continha nessas cartas, que seriam supostamente atribuídas ao Edaudi, com as letras do Edaudi, né, desse rapaz, quando ele estava no ensino fundamental e no ensino médio. E obviamente as letras não deram match, né, elas não bateram, não combinaram. O que não só mostrou na época ali pra gente que o Edaudi era inocente. Vou tirar aqui os comentários, o pessoal está pedindo para desativar os comentários. O que não só mostrou que o Edaudi era inocente, como também trouxe para o Conan Doyle ali na época a certeza de que o elemento fundamental tinha escapado. Eles tinham apenas julgado com base no achismo, mas não tinham feito o básico. Se essas cartas são desse cara, se essas cartas aqui estão dizendo que foi o cara que escreveu, como que a gente vai provar isso? Simples, pega a letra do cara e compara. Foi basicamente esse o primeiro raciocínio do Doyle. Por quê? A gente se volta nesse momento para elementos fundamentais, certo? E é um dos temas, inclusive, da live de hoje. A gente vai falar. Eu quero que vocês parem para pensar em elementos fundamentais. Por que você consegue, por exemplo, ver o que eu estou falando, ouvir o que eu estou falando agora, me escutar? Parou para pensar? Por que você consegue fazer isso? Bom, basicamente porque o seu celular está funcionando, né? Você consegue olhar na tomada, ver que ele está carregando, você consegue ver a bateria. Isso é um elemento fundamental. E você fala assim, Vitor, mas que raciocínio mais piegas, né? Que raciocínio mais besta. Legal. É por conta de elementos fundamentais que a gente consegue, por exemplo, desenvolver novas tecnologias. Se eu parto de alguns pressupostos mais antigos,
eu consigo, por exemplo, chegar em coisas mais atuais. Tem até um ditado que fala o seguinte: se deseja se subverter algo do passado, né, é necessário conhecimento sobre aquilo previamente. Então imagina o seguinte, um elemento fundamental, que é isso que o Sherlock fala, né, antes de um investigador tentar se debruçar sobre aspectos morais, aspectos psicológicos, ele precisa primeiro, né, principiar por aspectos que são evidentes, que são fundamentais. Imagina que eu vou conduzir uma investigação. Estou lá conduzindo uma investigação. O caso Flor de Lis, um caso aí que muita gente conhece, tá? Pessoal, se vocês quiserem que volte os comentários aí, é só me avisar. Mas eu tô lá no caso Flor de Lis, tá? Eu tô lá seguindo o caso, e para você que não lembra, Flor de Lis dizia o que pra gente? Ela dizia o seguinte, das afirmações dela: eu ouvi, até fizeram um meme disso, né? Eu ouvi apenas 6 disparos, foi pá, 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 né? Então, se você contar a quantidade de pás dela, você já vê que está incongruente. Foi pá, 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 pá. Foram 5 pás. Por aí você já conseguiria inferir uma incongruência. Mas vamos partir, antes de falar de linguagem corporal, vamos partir do óbvio. Vamos partir do básico. O Flor de Lis vai lá e fala: eu ouvi 6 disparos. Ela dá um número pra gente, 6. Mas aí a perícia mostra, né, a perícia do corpo do marido dela, né, do pastor, na época pastor Anderson, né? E aí a gente vê na perícia que o corpo do pastor está com 30 perfurações. Vamos voltar para um elemento fundamental. Até o empate forense estava assistindo aí também, né? Agora há pouco, não sei se ele ainda permanece aí. Mas vamos para a lógica básica. Para eu ter um buraco de bala, né, para eu ter um ferimento, né, um buraco de entrada e um buraco de saída, precisa ter acontecido o que, galera? Como que vai aparecer um buraco de bala aqui no meu peito? Um buraco de entrada e um buraco de saída? Ou só um buraco de entrada? O que vai acontecer? Precisa ter o disparo de uma arma de fogo. Isso é óbvio. Então, por meros elementos fundamentais, se eu vejo 30 perfurações no corpo do cara, eu não preciso ser um gênio da linguagem corporal para falar que a afirmação da Flor de Lis é no mínimo equivocada, quando ela diz: eu só ouvi 6 disparos. Se a gente sabe que só vai se formar um disparo, só vai se formar um buraco, um de ferimento de bala, se tiver um disparo, se tem 30 ferimentos ali, 30 perfurações, eu não preciso ser especialista em linguagem corporal para dizer que a afirmação só ouvi 6 disparos é no mínimo equivocada, tá certo? Elementos fundamentais, então, são elementos que fazem daquela coisa o que ela é, né? Por exemplo, a gravidade é um elemento fundamental, né? Não dá para você questionar a gravidade. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar que eu sou um mago, que eu sou um bruxo, eu vou falar que eu desenvolvi aqui um elemento que eu consigo utilizar a força da quântica para segurar átomos e essa caneta não vai cair. Ela vai cair, tá? Porque são elementos fundamentais. Alguns elementos fundamentais não são tão óbvios assim, e alguns elementos fundamentais, em várias situações, já se mostraram ali ferramentas excelentes para nos ajudar em contextos investigativos. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês um vídeo que mostra uma traição que foi descoberta por meio de um elemento fundamental. E vocês vão já entender já o que é esse elemento fundamental, né? Só um minuto aqui, pessoal. Só um minuto que eu já volto, hein? E lembrando que o desafio está em voga, hein? A live que eu fiz semana passada, que eu contei aquela mentirota, já estou esperando aí vocês me responderem. Podem, se quiser começar a tentar, pode começar a tentar me responder aqui agora, ou deixar para a live que vem. Dá uma olhada aqui. Um elemento fundamental, para que vocês possam entender melhor a necessidade de se entender elementos fundamentais, estudar esses elementos, para daí você falar de análise, de linguagem corporal e de qualquer outra coisa. Tá certo? Eu tô com a matéria aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ver se eu consigo soltar a presilha. Vamos lá. Ó. Beleza. Essa é a matéria. Vamos lá. Ó. Mulher descobre traição após detalhe de foto passar despercebido. Então vamos ler aqui a matéria. A mulher tava lá, é uma TikToker famosa, né? O namorado dela mandou pra ela uma foto, né? Dizendo: eu tô com saudade, meu amor, né? Mandou essa foto aqui pra ela.
Aqui tá o texto, né? Porque depois ela postou a situação no TikTok, mas When the guy you're dating says he misses you, but then you click the live photo. É quando o cara que você tá namorando diz que tá com saudade de você, mas quando você vai ver, clica na foto ao vivo, né? É um recurso do iPhone. Então o cara mandou essa foto pra namorada. Imagina assim, o cara tá viajando a trabalho, né? O cara tá viajando a trabalho e a namorada fala, e aí, amor, como é que tá? Aí o cara fala, pô, amor, eu tô bem. E manda uma foto pra namorada. Foi o que aconteceu aqui agora. Como que essa mulher descobriu a traição? Porque ela sabia, ela tinha conhecimento sobre elementos fundamentais. Primeiro elemento fundamental, tem que saber o que é um elemento fundamental, como ele funciona, tá certo? Então, primeira coisa, tanto ela quanto o namorado dela tinham um iPhone, né? O iPhone, o celular da Apple, né? O smartphone da Apple. E ela sabia que toda foto vem com um recurso chamado Live Photo, né? Foto ao vivo, enfim. Que quando você manda uma foto, ele captura alguns frames antes e depois que você fez aquela foto, para que você possa ver ali, né, alguns frames antes ou depois do momento que você capturou a foto. Então o namorado dela mandou essa foto para ela com um recurso de live photo, né, como vocês conseguem ver aqui. Ele mandou essa foto. Ah, cheguei aqui no hotel, amor, né, tal. Mandou essa foto com um ursinho. Tá, vamos aqui tirar os comentários para vocês entenderem. Então, ele mandou aqui essa foto para ela com um ursinho. Falou, amor, cheguei no hotel do lugar que eu tô trabalhando aqui, tô com muitas saudades. O que ela fez? Ela abriu a foto no iPhone e ativou o recurso para ver Live Photo, porque era um arquivo de iPhone para iPhone, tá certo? Olha o que aconteceu na hora que ela ativou o recurso de Live Photo. A hora que ela ativou o recurso de Live Photo, então ela conseguiu ver exatamente isso aqui. Ela viu uma mulher deitando na cama. Imagina assim, a foto era apenas isso. E aí, ela colocou o recurso de Live Photo e viu a mulher deitando. Agora, imagine se é uma pessoa que não tem iPhone, se essa mulher, essa namorada do cara, não tem iPhone. Ela ia ver a foto, e ela não ia nem se ligar nesse recurso de Live Photo. Ela ia só receber a foto e acabou aí. O que provavelmente deve ter acontecido com o namorado dela. Provavelmente ele não sabia que quando ele tira uma foto, tem o recurso de Live Photo. Então, a falta de conhecimento sobre elementos fundamentais pode te ferrar, como foi o caso desse camarada aí, né? Ou pode te ajudar, como foi o caso dessa mulher aí que descobriu a traição, tá certo? Então, assim, elementos fundamentais são necessários para que você entenda o que é a situação. Tá, meu namorado ou minha namorada me mandou uma foto dizendo onde essa pessoa tá. Se eu tenho o iPhone, eu tenho conhecimento sobre o iPhone, ou seja, eu tenho conhecimento sobre elementos fundamentais. Eu sei como funciona um iPhone. Eu sei que existe recurso de Live Photo. Poxa, eu vou ativar aqui o recurso para ver essa foto que me mandou. Ponto. Agora, se você não conhece elementos fundamentais, você não vai saber como aplicar. Consequentemente, você já viu aí o prejuízo que você pode ter. Vamos ver essa outra situação aqui que é muito engraçada também. Uma traição, novamente, foi disparatada por base de que alguém conhecia elementos fundamentais. Então, ó. Mulher descobre traição ao ligar para restaurante e fingir festa surpresa. Então, olha a situação. Uma jovem norte-americana viralizou no TikTok ao contar para seus seguidores a estratégia que utilizou para descobrir se o ex-namorado a estava traindo, né? Então, como que foi? Enquanto a menina estava fora, né, o rapaz disse que sairia para jantar com alguns amigos, mas intuitivamente ela percebeu que ele estava mentindo. Então, o que aconteceu? Ela ligou para o restaurante que o namorado estava e falou que ia ter uma festa surpresa para o namorado dela, né? Falou assim, eu perguntei para a garçonete quem já estava lá. Perguntei, os filhos dele ou a irmã dele estão aí? E ela me disse que era a irmã dele. Ou seja, a mulher sabia que o namorado não tinha irmã e ele falou, não, amor, eu tô aqui num restaurante, amor. Eu vim aqui num restaurante. Aí a namorada dele, desconfiada, liga pro restaurante e fala assim, ô fulana, você tá vendo um cara aí alto, loiro, deve estar com uma camiseta polo, tem uma tatuagem no pescoço, uma tatuagem. Você tá vendo? Não precisa chamar ele não, viu? Tô fazendo uma festa surpresa pra ele, tá certo? Fazendo uma festa surpresa pra ele, eu tô organizando, eu sou da família dele. Sabe falar se ele tá com os filhos dele, com os irmãos dele ou com a irmã dele? Aí a garçonete fala, não, ele chegou aqui, mas ele tá só com a irmã. Pronto, ela sabe que o namorado não tem irmã, ela tava desconfiada. O cara foi pro restaurante com uma mulher e ela pegou o cara no pulo.
Enquanto eu vou falar aqui, eu vou ativar de novo. Então, o que significa isso pra gente? Ela tinha conhecimentos fundamentais. Por isso que o nome é conhecimento fundamental. É saber o que faz de uma coisa aquela coisa. Quando eu sei, por exemplo, que meu namorado, minha namorada não tem uma irmã, fica uma estratégia fácil e intuitiva, né? Bem criativa até, eu consegui pegar o cara no pulo, né? Como foi aí o caso dessa história que a gente viu. Quando eu sei como funciona o recurso de Live Photo do iPhone, fica bem fácil também para mim conseguir ali utilizar esse recurso para ver o resto da foto. Mas se eu não tenho conhecimento de elementos fundamentais, se eu não sei o que é Live Photo, ou se eu não me interesso em me informar pela vida dos meus companheiros, das minhas companheiras, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, um dos pilares para você primeiro construir o pensamento científico, a primeira coisa é você conhecer elementos fundamentais. Como a gente está fazendo essa série de lives para ajudar vocês a tomar melhores decisões na vida, pensa assim, se eu quero resolver um problema na minha vida, como foi o caso dessas duas mulheres, né, que resolveram dois problemas, cada uma descobriu uma traição. Se eu quero resolver um problema, primeiro para eu começar a formular uma hipótese, para chegar numa solução que foi essa solução criativa que cada uma delas teve, a primeira coisa que eu tenho que ter é possuir conhecimentos fundamentais sobre aquilo que eu estou investigando, sobre aquilo que eu estou ali no momento, tá certo? Se a gente não se informa, se a gente não busca informações, se eu não tenho interesse em obter acesso a esses conhecimentos, a esses elementos fundamentais, eu não vou nem saber por onde começar. Imagina assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre microexpressão facial, mas eu não faço ideia do que é a teoria da evolução. Não faço ideia. O que é a teoria da evolução? O que é? Pokémon? Se eu não faço ideia, não dá para eu descobrir, não dá para eu fazer nada, avançar nada nas pesquisas de microexpressões faciais, porque se eu vou fazer uma correlação direta, o comportamento facial já é explicado ao longo dos anos pela teoria da evolução. É um comportamento que a gente tem pareado com os nossos ancestrais, já vem desde lá de trás, quando se sempre teve a necessidade humana de comunicação. Então, se eu não faço ideia do que é o elemento fundamental da minha área de estudo, como que eu vou avançar, como que eu vou progredir, como que eu vou conseguir manipular de maneira positiva essa área de estudo? Vocês entendem, então, como que é necessário de ter conhecimentos sobre elementos fundamentais, sobre aquilo que você quer fazer? Seja uma investigação criminal, seja uma análise de linguagem corporal, seja uma investigação por conta para saber se você está sendo traído ou se você está sendo traída. Se eu não tenho informações, se eu não detenho elementos fundamentais sobre aquilo, eu não consigo fazer nada. Meu namorado está me traindo? Não sei, acho que sim. Tá, qual que é as informações fundamentais sobre o seu namorado? Ele... sei lá, cara, ele torce pro Corinthians. Então, se ele mandar uma foto na torcida do Flamengo ou do Palmeiras, vai ser no mínimo estranho. Certo? Porque eu tenho um conhecimento fundamental sobre essa pessoa. E é isso que Sherlock Holmes diz pra gente quando ele fala: primeiro, o investigador deve principiar-se sobre elementos fundamentais para depois ele começar a teorizar sobre questões morais, questões psicológicas e por aí vai. Tá certo? A ideia então aqui, pessoal, que eu quero passar para vocês é: atenham-se ao pensamento de sempre obter informações fundamentais sobre aquilo que você está investigando. Beleza, pessoal? Vou responder algumas perguntinhas básicas aqui antes de encerrar. Vitor, desde a semana passada estou louca para ler o livro Perspicácia, porém é tão caro. Infelizmente foi como eu falei para vocês na nossa live anterior. Quando saiu Perspicácia, eu comprei ele na lista de espera já, em 2013. Esse livro teve uma única edição no Brasil, creio que não deva ter vendido muito bem, o que é uma pena porque é um livro maravilhoso, mas eu acho que dificilmente vocês vão conseguir encontrar esse livro em língua portuguesa com um preço acessível. Ele deve estar aí mais de R$200, esse livro. Em sebo você vai encontrar, inclusive. Que para quem lê inglês, vale a pena pegar a versão em inglês dele, que é o Mastermind, né? Como pensar igual Sherlock Holmes. Tá certo? Vamos ver o que mais temos aqui de perguntas. Tem uma pergunta muito bacana. Vitor, comecei a ler o livro Inteligência Visual. Acho que eu tenho ele aqui. Eu tenho, só não sei onde que ele está. Deve estar lá no fundo.
Enfim, é um livro muito bacana, sim, porque ele fala especificamente sobre como se orientar, como fazer uma leitura de cenário, né? E ele traz muita coisa ali parecida com o livro Perspicácia, né? É uma autora, a autora do livro, ela ensina como observar, né? Como entender um quadro, uma figura de arte. Inclusive os treinamentos dela são até mesmo passados para academias de polícia, para o FBI também. Então é um livro que eu recomendo bastante, sim, para quem me pergunta sobre isso. Ó, o L tinha uma dedução lógica boa. Galera, o L, que é o personagem daquele anime Death Note, né, o maior detetive da ficção, depois do Sherlock Holmes e depois do Batman, ele tem um método dedutivo muito interessante, porque o método dedutivo o que é? Muito se assemelha ao método científico. Eu vou primeiro entender uma questão-problema, depois eu vou teorizar sobre o que é o problema, eu vou deixar definido o que é o problema, uma vez que eu tenho conhecimento das fundações desse problema. Depois eu vou colher muitas informações, tá certo? Com base nessas informações eu vou fazer uma meta-análise de tudo que eu tenho, vou teorizar soluções, né, hipóteses, vou testar as hipóteses e vou chegar àquela hipótese que é mais provável de que esteja certa. E aí vai ter minha conclusão. Então o método dedutivo ele é muito parecido com o método científico, tá? E eu espero poder passar todo esse método de pensamento para vocês. Mas a gente está aqui seguindo uma linha aqui, primeiro falando ponto por ponto, tá certo? Olha aí, ó, a Betinha Borges, eu peguei o meu ex, né, traição, peguei meu ex assim, joguei o verde para um moço que trabalhava com ele. Tá vendo? Porque ela conhecia provavelmente os elementos fundamentais, ela sabia qual era o comportamento do ex dela, chegou no local de trabalho do cara ou para algum amigo, enfim, e falou, pô, nossa, o fulano tá demorando, acho que ele deve estar na casa da prima dele hoje, né? Aí o cara fala, é verdade, ele vai na casa da prima, só que o cara, tipo, aí ela sabe que o namorado não tem prima, ou que o namorado nunca foi em casa de prima nenhuma, e aí ela jogando esse verde, ela acaba pegando. Vocês percebem como é interessante quando você conhece muito bem um tema, como você consegue manipular esse tema e entender melhor a situação? É assim que a gente consegue, pessoal. É assim que conhecendo elementos, testando hipóteses, você consegue ir mais longe. Ó, tem uma pergunta interessante. A ciência da dedução, no nível de Sherlock, é realmente possível? É possível desenvolver o pensamento sherlockiano, né? Porque o pensamento sherlockiano se baseia em muitas vertentes de pensamento, certo? Agora, se é possível analisar igual o Sherlock, ali foi você que matou porque a sua mão tá suja, isso eu acho que é um tanto quanto improvável, né? Porque o Sherlock faz muitas análises em tempo real, e analisar em tempo real carece de informações, é muito mais vantajoso, muito mais preciso você colher informações no momento, voltar para sua casa, pensar, criar hipóteses, testar essas hipóteses, analisar os resultados e depois chegar com uma conclusão, do que analisar ali em tempo real e já resolver toda a situação. Então, até é possível, mas não da mesma forma que você vê nos livros ou até mesmo na série Sherlock Holmes. Tá certo? Arsène Lupin, não li, cara. Um livro para iniciantes, uma live falando dos métodos do Batman. Gostei. Vamos fazer assim. Vamos lá. Não consegui compartilhar essa resposta que eu estou tentando compartilhar. Bom, vamos lá, enfim. Vitor, boa noite. Você pode me indicar um livro para iniciantes? Por favor? Obrigado. Disse aí o Lorenzo. Lorenzo, se você está falando da área de linguagem corporal, já indiquei vários. Tem aqui no Instagram, no meu perfil, uns destaques ali de stories indicando livros. Agora, se é sobre a área da investigação, eu recomendo realmente o Perspicácia, né? Eu sei que é bem difícil achar ele agora, é bem salgado, mas eu recomendo o Perspicácia, sim, da Mariah Konikova, tá certo? Eu recomendo de fato, esse livro é muito interessante, mas fora isso, cara, eu recomendo Inteligência Visual, que deve estar bem mais em conta para vocês aí. E recomendo Estudos de Caso de Investigações, tá? É um livro brasileiro, se não me engano é de 2019, é um livro que é utilizado inclusive em cursos de formação para detetive. Beleza, galera? Para quem está perguntando onde é que eu estou lendo aqui na caixinha de perguntas aqui do lado. Vamos lá.
Tem até inclusive uma passagem sobre isso, é uma passagem, parece que eu vou falar da Bíblia, né? É até meio esquisito falar dessa forma. Mas sim, a pergunta da pessoa é a seguinte: o Sherlock Holmes é um personagem fictício, criado com base em ciências investigativas comprovadas, né? Tipo assim, a gente vê o Sherlock Holmes, mas o que ele fala faz sentido? Tem um trecho aqui no próprio livro da Konikova que ela diz o seguinte: Sherlock Holmes podia ser ficção, o personagem, mas seu rigoroso método de raciocínio era perfeitamente real. Se utilizada com propriedade, sua abordagem podia saltar das páginas e resultar em mudanças tangíveis e positivas, além de ter aplicação para muito além do mundo de crimes. Como a gente falou no começo da live sobre o caso aqui que o Conan Doyle trabalhou. O Conan Doyle foi o criador de Sherlock Holmes, ele criou o Sherlock, então todas as bases investigativas que ele utilizou não só eram comprovadas, o Conan Doyle era médico, e era médico forense inclusive, não só são comprovadas, como o próprio testou isso num caso e conseguiu trabalhar na defesa e conseguiu ajudar uma pessoa que estava sendo injustiçada. Se não fosse o Conan Doyle trabalhar naquele caso, ele não teria inclusive ajudado a pessoa ali, o George Edaudi, obter a liberdade, né? Conseguir ser livre. Então não só dá para aplicar o que Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes se baseia sim, né? Dá para aplicar como sim, é muito comprovado, né, as ideias do Sherlock Holmes. Deixa eu trocar aqui. Personagem fictício. Nunca assisti nem li o Lupin, galera. O Lupin que eu conheço é o Lupin do Edgar Allan Poe, dos crimes da Rua Morgue, sabe? Se eu não me engano é Lupin. Vamos lá. Porque você é fã assíduo do Batman. O Batman é a versão melhorada do Sherlock Holmes, ele consegue... Melhorada, né, no sentido dele, porque ele também é um combatente do crime. O Sherlock Holmes não é combatente do crime, é um investigador. Mas o que eu gosto do Batman é a capacidade da inteligência emocional dele, de usar a resiliência a favor dele. Trazer a dor que ele teve no passado, né? Inclusive tô até com uma canequinha aqui do Coringa, né? Uma do Coringa e outra do Batman, só para não deixar passar batido. Mas é utilizar as dores do passado dele para conseguir superar situações atuais e conseguir até mesmo dar conta de deixar Gotham City uma cidade melhor, né? Então ele usa a dor e o ódio dele, né, para produzir algo de positivo e não para ficar se lamuriando. Beleza? Eu vi que alguém perguntou aí do Poirot, né? Do Hercule Poirot, que é o personagem da Agatha Christie, né? O investigador da Agatha Christie, é um personagem muito bacana também, tá? Eu gosto bastante do Poirot, Hercule Poirot. Vamos ver. Galera, acho que a live de hoje, então, era isso mesmo. Lembrando que o nosso desafio tá rolando ainda, beleza, galera? Vocês podem se atentar para que na nossa próxima live a gente fale mais sobre o Carvalho. Hipnotizando chegou aí, um abraço pro Carvalho. Eu quero que vocês analisem qual foi a grande mentira que eu contei na nossa live anterior, tá? Lembrando isso para vocês, beleza? E lembrando, pessoal, a gente tá aqui estruturando o pensamento científico sherlockiano, tá bom? Então a primeira etapa que a gente viu hoje é a atenção plena. Treinem no dia a dia de vocês olhar em volta, observar os elementos e olhando em volta e conseguir ali absorver os elementos, conseguir ter a mente mais atenta. Treinem o olhar atento da mente, tá certo? Cada vez mais atento, parem de ser observadores passivos e treinem entender elementos fundamentais. Se eu quero investigar uma situação, eu primeiro preciso saber o elemento fundamental, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês de atenção plena que funcionou comigo. Inclusive o Carvalho vai lembrar bem desse exemplo. Aconteceu tem um tempinho, já uns 2 anos. Eu fui chamado para um experimento, não fazia ideia do que seria esse experimento. Então podia ser literalmente qualquer coisa, eu podia ser pego de surpresa. E como eu fui? Cheguei lá, tinha um professor, né, um hipnólogo, um hipnoterapeuta, o Carvalho do Hipnotizando Brasil, com uma pessoa sonambúlica. Uma pessoa que é muito suscetível à hipnose, né? À indução. O que aconteceu então? O Carvalho hipnotizou essa garota
e ele me deu ali uma lista de 10 informações que eu teria que analisar. Analisar e essas informações poderiam ser verdade ou poderiam ser mentira. Bom, o que a gente faz normalmente quando a gente vai analisar a linguagem corporal? A gente pega e começa geralmente fazendo um registro de linha de base, né? Nivelamento. Então eu pergunto coisas óbvias para a pessoa, tipo assim, qual a sua idade, qual o seu nome, de onde você veio, com o que você trabalha. São informações que a gente sabe que a pessoa vai falar a verdade e eu quero registrar como que é esta pessoa falando a verdade, tá certo? A gente tem o hábito de fazer esse tipo de pergunta de nivelamento. Só que tinha um porém, cara. Quando eu comecei a conversar com essa garota, eu percebi que as respostas dela eram bem automáticas. Parecia que tudo que ela falava era meio robozinho, sabe? Tipo, não, meu nome é fulana. Ela não demonstrava nenhum sinal não verbal. E eu falei, cara, e se todas essas informações que eu tô perguntando já estiverem trocadas? Tipo, se ele já trocou por meio da sugestão o nome dela. Como que eu vou analisar isso, cara? Tipo, como que eu vou... Essas informações básicas que eu ia precisar para analisar ela já estão trocadas? Como que eu vou conseguir analisar essa menina, cara? Ali naquele momento eu confesso que eu fiquei até bem em choque, inclusive. Pra quem tá perguntando, a live vai ficar salva assim, pessoal. O que aconteceu então? Eu sempre, quando eu chego num local desconhecido, eu tento entender qual que é aquele local. Lembra dos elementos fundamentais que eu falei? Então, elementos fundamentais e atenção plena. Eu estou num local desconhecido, eu preciso reter o máximo de informações que eu conseguir naquele momento. Foi o que eu fiz. Comecei então a observar as pessoas antes da gente começar a gravação. E eu observei que essa menina que eu ia analisar na gravação, ela estava conversando com o câmera ali no local sobre La Casa de Papel, a série. E eu nunca vi La Casa de Papel na vida, tá certo? Nunca assisti. A única coisa que eu sei é que tem uma personagem chamada Tóquio e um personagem chamado Professor, tá? Então o que aconteceu? Eu ouvi ela falando sobre La Casa de Papel, falei, bom, é um assunto que essa garota gosta. Séries e La Casa de Papel, consequentemente, tá certo? E tinha um detalhe que a menina era fã do Vitor, como o Carvalho tá apontando aqui no comentário. Ela era fã do Vitor e ficou mega nervosa. Sim, então fora as informações estarem alteradas por meio de sugestão, ela ainda estava ansiosa, então a linha de base dela estava totalmente precária para mim ali. Então eu prestei atenção, né? A minha atenção plena quando eu cheguei no local com pessoas desconhecidas ficou a 1000, né? Só escaneando o local e eu guardei essa informação. Falei, opa, essa menina gosta de La Casa de Papel. Ficou na minha memória. Por que aquilo ficou na minha memória naquele momento? Porque nós vamos falar sobre memorização, mas basicamente dando uma resposta rápida. Eu estava emocionalmente nervoso, então eu precisava reter o máximo de informação possível. Quanto mais nervoso você está, menos nervoso parece que você fica, tá? É uma hipnose. Mas quanto mais nervoso você fica, quanto mais emoção você sente, maiores as chances de você conseguir gerar uma impressão naquele momento, uma memória. Então eu guardei na cabeça a informação ali que eu ouvi a menina conversando no canto que ela gostava de La Casa de Papel. Passou-se um tempo, ali uns 10 minutos, começamos a gravação, né? E eu comecei a perguntar para a menina a linha de base, como eu falei para vocês agora, né? Qual o seu nome? E ela me dava uma resposta parecendo um robô. Fulana. Qual a sua idade? Tantos anos. Onde você trabalha? Em tal lugar. Eu não via nada, não tinha nada que eu pudesse ver e falar na linha de base dela. Falei, cara, ferrou. O que eu preciso fazer aqui? Aí veio o elemento fundamental. Como eu tenho conhecimento, tinha na época, de que quando alguém está sob um forte estado emocional, para você poder obter informações de registro base, você precisa criar um gatilho de surpresa. Se eu não tivesse conhecimento desse elemento fundamental de interrogatório, eu não conseguiria fazer o que eu fiz naquele dia e me salvar. Que foi o quê? Eu parei toda a entrevista que eu estava fazendo com ela, né, a análise, e fiz assim, você é a cara daquela personagem, né? Comecei a falar de série, daquela série. Não, meu pai assistiu La Casa de Papel, você é a cara daquela personagem. Aí ela, qual? A Tóquio? Eu não fazia ideia de quem era a Tóquio. Eu falei, sim. Ela, nossa, porque a minha mãe também assiste La Casa de Papel. Eu, sério? Pô, é a melhor série do momento. E ela começou, que não sei o que, vai, conversa vem. E eu não tinha visto La Casa de Papel nunca. Só que aconteceu, quando eu comecei a falar de La Casa de Papel, ela se sentiu identificada, eu consegui quebrar o nervosismo dela e ela engajou na conversa. E aí eu comecei a ver os sinais não verbais dela. Nossa, mas é muito bom porque tem um personagem... Aí eu já comecei a ver gestos ilustradores de cima para baixo quando ela fala algo que ela é convicta. A voz aumenta quando eu comecei a registrar a linha de base dela ali na hora. E eu falei, não, beleza, tá, mas fulana, seu nome qual que é mesmo? Tal. Eu falei, opa, agora eu peguei a diferença, mentiu.
Se não fosse o teu conhecimento ali sobre como funciona o interrogatório, se não fosse a minha atenção plena no ambiente e ter pegado aquela informação ali, pescado aquela informação de canto ali, que ela gostava de La Casa de Papel, jamais eu seria capaz de conseguir usar esse gatilho surpresa como um tema que ela gostava e conseguir receber respostas não verbais dela. Nesse dia eu acertei exatamente a precisão que eu falei que eu ia acertar. 80%. De 10 questões eu acertei 8, que é a precisão que a gente tem ali na análise científica, né? Análise não verbal científica. Pessoal, finalizado esse exemplo, eu vou aproveitar aqui para convidar vocês para assistir nossa última live. Assistam essa que ficará gravada também. Eu agradeço mais uma vez a todos que participaram. Essa live foi muito bacana. A gente se vê na próxima semana. Dependendo conforme for, eu devo fazer mais uma live essa semana para falar um pouco sobre paternidade. Tá certo? Muito obrigado por vocês terem participado aqui, galerinha. Eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço. Tamo junto. Valeu!